Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 18 de outubro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E o grande assunto do dia ainda é a morte do Sinwar, né? Do Yahya Sinwar, que realmente era um líder do Hamas há muito tempo, um cara detestável, né? O chamado carniceiro de Khan Yunis, né? Vamos entender um pouco sobre que mais informações a gente tem sobre a morte do Sinwar. Vamos falar também sobre o planejamento israelense de fazer uma tomada aqui do campo de Jabalia. Tá, Israel está preparando uma grande operação aqui, porque parece que tem vários líderes do Hamas nessa região. E também sobre as operações israelenses aqui no sul do Líbano, né? Também muito importante, vamos falar sobre o ataque americano com B-2 contra os Houthis lá no Iêmen, que aconteceu há 2 dias atrás, mas com essa história toda do Sinwar e coisa e tal, acabou que a gente não falou aqui. É um assunto muito importante porque tem a ver justamente com... E aí? E agora? Qual que é o próximo passo, né? Como é que a gente encerra isso daqui? O Hezbollah já está sem cabeça, o Hamas já está sem cabeça. Como é que a gente anula o Irã agora, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Saboia é Vasco, Falar Palavrão é Feio pra Caralho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande notícia é ainda a morte do Yahya Sinwar, que aconteceu ontem, né? A gente já explicou aqui, o Yahya Sinwar é o líder do Hamas, ele era o líder militar do Hamas já quando o Ismail Haniyeh morreu lá em Teherã, né? Foi assassinado lá em Teherã, ele passou a ser também o líder político do Hamas. Então ele estava acumulando essas duas funções, né, virou o líder do Hamas e estava escondido na faixa de Gaza há um tempão sem mostrar a cara, né? E ontem uma coisa meio que por acaso, não foi uma operação especial para matar ele, muito embora o exército israelense estivesse fazendo vários bombardeios ali na região de Rafah, porque sabia que ele estava por ali, coisa e tal, mas eles não sabiam exatamente onde ele estava e parece que ele foi... essa aqui é a última foto dele que eles tiraram, tem essa imagem aqui, ó, muito interessante, do drone entrando na casa em que ele estava. Esse aqui é o Yahya Sinwar, tá? Ele está com o rosto coberto aqui, mas ele já tinha sido atingido nesse momento, tá? Nesse momento aqui, aí o que aconteceu, né? Ele estava nessa casa, os soldados israelenses suspeitaram que tinham terroristas do Hamas ali e atiraram com um tanque. Então isso que você está vendo aqui, essa bagunça toda aqui, essa sujeira toda, é justamente o Yahya já ferido, já com o braço ferido. Repara que ele está com o braço cortado aqui, né? E o drone, os israelenses mandaram um drone para ver primeiro, né, o que estava acontecendo ali. Ele tenta atingir o drone com um pedaço de pau ali e não consegue, né, patético mesmo. Aí no final, aqui é o mesmo filme, o início do filme, né, quando eles entram na casa para ver se tinha alguém aqui, encontram o cara lá. Aí depois eles devem ter mandado mais um tiro para garantir que acabava com todo mundo ali e depois encontraram o corpo dele nos destroços, né? Nesse momento, eles achavam que era um terrorista do Hamas, não sabiam que era o líder do Hamas, né? Aquele já tinha sido atingido pelo primeiro tiro do tanque, né? E depois foi novamente atingido ali na região, né? Então, aqui, uma coisa importante para quem talvez não saiba, né? Quem era o Yahya Sinwar? Ele nasceu em 62 em Khan Yunis e nos anos 80 ele fundou um grupo de tarefas encarregados de capturar palestinos que eram considerados colaboracionistas com Israel. Então repara, ele começou não brigando contra israelenses, mas é o que eu falo com você, o grande opressor dos palestinos é o Hamas. O Hamas é a grande entidade maligna que tem ali. O pessoal tenta vender a ideia aqui no Ocidente de que Israel é o grande inimigo dos palestinos, mas não é não, meu amigo. Israel, ao contrário, trata muito bem os palestinos. Muitos palestinos trabalhavam em Israel, tinham contato com israelenses sem problema nenhum. O grande mal é o Hamas, né? São esses terroristas. E olha só, ele criou esse grupo que se tornou mais adiante a polícia do Hamas, né? A brutalidade com que ele tratava os outros palestinos deu a ele o apelido de o carniceiro de Khan Yunis, né? Ele foi preso várias vezes durante os anos 80, ele ainda não era líder do Hamas, ele era um terrorista do Hamas, mas em 1989 ele foi condenado a 4 cadeias perpétuas consecutivas por planejar o sequestro e assassinato de soldados israelenses e o assassinato de 4 palestinos, também considerados colaboracionistas com Israel, né?
E aqui fala como ele matou esses palestinos, não é muito bonito de descrever aqui, eu vou pular essa parte. Na prisão, ele continuou perseguindo traidores, né? Ou seja, ele dentro da prisão ele ordenava a morte de palestinos e coisa e tal, como acontece com muitos líderes de facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. O cara vai preso, mas continua comandando a facção, né? Em 2011, ele foi trocado como parte de um intercâmbio de prisioneiros para a libertação de Gilad Shalit, um soldado israelense sequestrado pelo Hamas em 2006. Né? Um grande erro esse, mas enfim, ele foi trocado nessa troca de prisioneiros. Né? Uma vez livre, ele voltou a se fortalecer lá em Gaza, continuou o trabalho lá como matando colaboracionistas de Israel e também foi acusado, ele teria torturado e matado um comandante do Hamas que foi acusado de homossexualidade. Né? Vocês sabem, embora exista um grupo até, né, gays pela Palestina, não sei que lá, alguma coisa assim, esse pessoal, se tivesse lá na Palestina, era executado porque eles não admitem esse tipo de coisa. Né? Bom, em 2017 ele foi nomeado líder do Hamas em Gaza, então ele era o líder do Hamas em Gaza, não do líder todo, por quê? Porque os dois líderes ficavam lá no Catar, né? Um desses dois líderes era o Ismail Haniyeh, o cara que foi morto lá em Teherã, né? E o outro é o Khaled Marshall, que é o outro líder, tá vivo ainda, tá lá no Catar. Ele estava só com essa parte política e coisa e tal, mas agora ele se tornou de novo o líder de tudo no Hamas, né? Enfim, o cara é fanático e coisa e tal, matou muita gente, é um cara terrível, né? E no final das contas, felizmente, esse sujeito acabou indo prestar contas lá, onde quer que seja, né? Segundo alguns reportes, o Mahmoud Hamdan também foi morto nesse mesmo ataque com Yahya Sinwar, né? Esse Mahmoud Hamdan é irmão do Osama Hamdan, que é um dos principais políticos, né? Um dos principais líderes políticos do Hamas ali na região. Então também estaria com o Yahya Sinwar e foi eliminado nesse ataque. O irmão desse cara aqui, tá? Não é esse cara aqui não. É o irmão dele que foi morto também, mas de qualquer forma era um alto escalão lá do Hamas ali na região, né? Bom, encontraram um monte de coisas curiosas com o Yahya Sinwar, né? Tá aqui a imagem. O cara tinha um relógio, dinheiro, alguma coisa escrita aqui, enfim. Uma coisa curiosa, aqui também o colete à prova de balas que ele estava usando, um monte de identidade com vários nomes diferentes, e aqui outras identidades também. Uma coisa que chamou a atenção foi isso daqui, ó. Um dos guarda-costas que estava com ele é o senhor Hani Zorubi, que é um professor da UNRWA. Olha só que coisa, né? É o que eu falo para vocês, a UNRWA entrou na faixa de Gaza, né, supostamente para ajudar os palestinos, né, ajudar do ponto de vista humanitário, acabou se tornando um órgão do Hamas, um órgão de repressão aos palestinos. Porque o Hamas não é amigo dos palestinos, o Hamas é o órgão de repressão ali. Se a UNRWA, ao invés de ajudar os palestinos, estava ajudando o Hamas, estava fazendo o contrário do que era esperado deles, né? Tá aqui, o pessoal até marcou aqui o Antônio Guterres, né? Olha só, Guterres, olha só quem era quem era o segurança do Sinwar. Olha só, era um professor da UNRWA, né? Realmente não tem salvação para isso, né? Outra coisa curiosa que foi encontrada com o Sinwar foi essa pistola, que ele estava com essa pistola aqui, uma pistola com silenciador, que já foi confirmada pelo Israel, que era a pistola que pertencia ao tenente-coronel Mahmoud Keir al-Din, que é um tenente-coronel egípcio, tá? Que foi morto por palestinos. Aqui, ó, o tenente-coronel Mahmoud Keir al-Din foi um oficial das Forças Armadas Egípcias, especificamente da parte de contra-terrorismo, a elite contra-terrorista do Egito, né? A unidade 777. Ele foi lembrado por suas ações heróicas e sacrifícios em operações de combate, particularmente contra terroristas que infiltravam o Egito ali na região do Sinai. Então você sabe, aqui ó, o Sinai é essa região aqui do Egito, a península do Sinai aqui no Mar Vermelho. É uma área que ela é principalmente desértica, mas ela tem várias cidades aqui, tem muita coisa aqui no Sinai, né? E justamente ela é muito infiltrada pelos palestinos aqui, a ponto de que hoje, se você vê essa divisa entre o Egito e a faixa de Gaza, são vários muros, um em cima do outro, uma coisa enorme para justamente os terroristas os palestinos não entrarem no Egito. Esse cara é um herói egípcio, que morreu lutando contra esses terroristas palestinos ali no Sinai, e os terroristas palestinos roubaram a arma dele, né, e
era a arma que estava com Yahya Sinwar, né? Olha que coisa. Ele foi o tenente-coronel Mohammed Kher al-Din do Egito, foi póstumamente honrado como um símbolo de bravura e sacrifício das Forças Armadas do Egito, e a história dele é muitas vezes usada para levantar os perigos, né, das ações militares no Sinai, devido à presença de terroristas palestinos da faixa de Gaza, do Hamas, né? Enfim, é isso daí. E olha, o cara foi morto e a pistola dele estava com quem? Com o líder do Hamas. Bom, isso daqui é o corpo do Sinwar sendo retirado dos escombros, né? E aqui o pessoal explicando aqui, um árabe falando aqui sobre isso. Os judeus são uma nação de grande moral, uma escola de respeito. Yahya Sinwar matou crianças israelenses, estuprou mulheres israelenses, mas no dia da morte dele, ele não foi arrastado como fizeram com o Gaddafi, não cortaram sua cabeça como o Hamas fez com muitos israelenses, não arrastaram o corpo dele, ou pisotearam o corpo dele como muitos iraques fizeram com o Saddam, nem cuspiram no seu corpo, apesar de toda a violência que estava ali. Ao invés disso, colocaram o corpo dele num saco preto e foi transportado com todo o respeito. Agora, a grande questão toda que muita gente está se perguntando é, e agora? Vai fazer o que com o corpo do Yahya Sinwar? Por quê? Porque existe o risco de, onde quer que ele seja enterrado, ele vire um centro de peregrinação de terroristas, né? Por isso que o Osama Bin Laden, quando os Estados Unidos matou o Osama Bin Laden, o corpo dele foi jogado no mar, não se sabe aonde, ninguém fala onde. Cadê o corpo do Osama Bin Laden? Não interessa, foi jogado no mar. Não sabemos ainda o que Israel vai fazer com o corpo do Yahya Sinwar, mas eu espero que seja algo equivalente, porque qualquer túmulo que seja feito com o corpo dele vai virar automaticamente um farol para terroristas, né? Infelizmente, né? Olha que coisa isso. Aqui, ó, o Washington Post deu folga, um dia de folga para toda a sua equipe, o Washington Post, a equipe que está lá no Oriente Médio, para o pessoal ficar triste, né, para o velório, né, do líder Sinwar, né? Olha que coisa, cara. Isso no Ocidente, né? Ocidente, um jornal ocidental, dando um dia de luto, né, para os jornalistas poderem ficar em casa chorando aí a morte do Sinwar, né? Que coisa. E o curioso é que se você olhar a imprensa árabe, tá? Nem todos, tá meio que dividido. Metade dos jornais árabes está de fato lamentando a morte do Sinwar, mas uma grande parte não tá não, tá? Uma grande parte, o cara não é essa pessoa que o pessoal só é ídolo pro pessoal aqui do Ocidente, que não sabe o quão mal é esse cara, né? Enfim. O Khaled Marshall, que é o bilionário líder do Hamas, que vale mais de 5 bilhões, igual ao Ismail Haniyeh, né, que foi morto lá no Irã, ele vive no Catar e ele tá dizendo aqui, por exemplo, que nossas perdas, a morte do nosso povo é tática. A morte do nosso povo é os palestinos, né? Nós vamos continuar a jihad em todos os frontes, e mesmo com o sacrifício de nossas vidas, né? Mas ele próprio não sacrifica a vida dele, não. Ele próprio fugiu e está lá no Catar, né? Mas ele quer que os palestinos morram, né? Eu já falei para vocês, o modelo de negócio do Hamas, né? Mortes de palestinos, chorar muito para aparecer muito na mídia ocidental, que é terrível. Os palestinos estão morrendo aos montes, fazem um monte de imagens falsas, né? Pegam um monte de imagens da guerra da Síria, que ali sim, né, árabes contra árabes acabaram matando um monte de gente ali, e dizem que foram mortos em Israel e não sei o que lá, no final das contas. Para que isso? Para ganhar doações do Ocidente, e funciona, impressionante, né? Bom, aqui ó, o novo líder do Hamas vive aqui no Catar. O Catar deveria demandar que ele libere todos os reféns e se renda, ou então enfrentar extradição para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Não houve ainda comunicado oficial do Hamas sobre ele assumir o Hamas completamente, assumir a liderança do Hamas completamente, e também a gente não tem informações sobre mudanças na postura do Hamas em termos de negociação. O Netanyahu mandou um recado para o Hamas. Qualquer um dos terroristas do Hamas que baixar as armas e retornar os reféns, nós permitiremos que ele saia e viva. Ou seja, Israel está oferecendo agora, porque
o Hamas está sem liderança, né? Então agora cabe a cada terrorista do Hamas decidir o que vai fazer da própria vida. Não tem liderança mais, nesse momento não tem. Então a dica do Netanyahu é essa: quem liberar reféns israelenses e se entregar, Israel vai deixar viver e vai liberar essa pessoa, não vai nem prender. Você pode viver sua vida e sai aí, vai para o Egito, vai para a Jordânia, vai para onde você quiser, mas vai ter que liberar refém. Né? Então, e entregar suas armas, evidentemente. Vamos ver se isso tem algum sucesso, me parece uma oferta razoável. Né? Porém, o Khalil al-Yahya, que é o subordinado do Sinwar dentro da faixa de Gaza, disse que não vai haver mudança na posição do Hamas em termos de negociação. Então é isso daí, esse aqui é o próximo alvo agora do pessoal, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Bom, falando sobre as ações israelenses, continuam aqui, ó, Israel está preparando um grande conjunto de forças para entrar no campo de Jabalia, né? Um monte de tanques aqui, um monte de blindados estão sendo preparados, vai haver aí uma grande operação ali no campo de Jabalia. É uma excelente notícia isso, o Sinwar fora de serviço agora tem que limpar os outros líderes do Hamas, né? Aqui continuam as operações israelenses no sul do Líbano, né? Então aqui mais cidades atingidas aqui no sul do Líbano, e particularmente essa cidade aqui, Aita al-Shaab, no sul do Líbano, foi tomada por Israel e já tem até bandeirinha israelense lá de controle da cidade. Essa cidade é essa cidade aqui, ó. Aqui nesse mapa ela não aparece como controlada por Israel, mas é aquilo que eu falo para vocês, esse mapa tende a ser muito conservador. Essas áreas que estão marcadas aqui como controladas por Israel ainda é aquilo que tem muita certeza que Israel está controlado, mas agora já pode botar toda essa cidade aqui, porque a cidade já está até com bandeirinha de controle de Israel aqui, ó, Aita al-Shaab, né? Esses nomes às vezes está escrito de forma diferente, né? Aqui Shaab, aqui As-Shaab, porque é tudo transliteração, né? O nome correto é esse daqui, ó, é isso que está escrito aqui em cima. Eu não sei ler isso aqui, então eu vou ler embaixo, mas o nome em árabe não muda. O que muda é a transliteração para os caracteres latinos, né? Que é o que a gente lê. Então, é por isso que tem diferença de grafia nos nomes, mas é a mesma cidade, tá? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma mudança nisso daqui. Fala, lógico, sobre a morte do Yahya Sinwar em Rafah, mas aqui fala as coisas que a gente já falou, né, nesse vídeo aqui. Uma outra coisa que aconteceu ontem também, aliás, aconteceu anteontem, a gente deveria ter falado sobre isso ontem, mas como teve todo esse caso do Yahya Sinwar, acabamos não falando, mas é importante falar. Os Houthis no Iêmen foram atacados por um B-2, um bombardeio B-2 americano, que saiu dos Estados Unidos, foi lá nos Houthis, lá no Iêmen, fez o bombardeio e voltou para os Estados Unidos, né? O B-2 é realmente uma arma fantástica, é talvez o único avião aí capaz de fazer esse tipo de coisa, de atacar qualquer ponto do mundo, qualquer lugar do mundo, o B-2 pode ir lá e pode atacar, e tem uma capacidade formidável de ataque, uma quantidade muito grande de armas que ele pode usar aqui contra os inimigos, né? Então ele usou bombas Bunker Buster para destruir depósitos de munições dos Houthis no Iêmen, né? Então vocês sabem, os Houthis eles estão um pouco mais afastados aqui, não estão ligados diretamente, mas eles também declararam guerra a Israel nesse negócio. Eles também são patrocinados pelo Irã. Mas só lembrando que não é o Iêmen todo, tá? O Iêmen ele está numa guerra civil, é os Houthis que ficam nessa área aqui de Sanaa, al-Haudar, essa área aqui a oeste do Iêmen. O resto do Iêmen é controlado, inclusive o sul do Iêmen, essa parte aqui, é controlada por forças que são leais à Arábia Saudita, leais aos Estados Unidos. Então é só os Houthis mesmo que é o problema aqui, né? Então os Estados Unidos fez esse grande ataque lá, inclusive fez essa... liberou a informação aqui, ó, o Comando Central fez vários ataques em instalações de armazenagem de armas dos Houthis que são apoiados pelo Irã, né? Então, Tampa, na Flórida, é onde fica essa central. Esse B-2 saiu lá de Tampa, na Flórida, levantou voo lá de Tampa, foi até os Houthis, bombardeou e voltou. Eles conduziram vários ataques de precisão em vários locais de armazenamento de armas dentro das áreas controladas pelos Houthis no Iêmen,
que continham várias armas convencionais avançadas usadas para atingir navios militares e civis que estavam navegando no Mar Vermelho, né? Então, ou seja, isso daqui foi parte do ataque feito, dessa ação americana para garantir a travessia de navios ali no Mar Vermelho que os Houthis têm embaraçado, né? O que chama a atenção desse ataque é que o B-2 ele é uma arma muito poderosa, americana, mas é uma arma muito cara também, tá? Esse voozinho do B-2 aí pode saber que vai custar alguns múltiplos de tudo que você vai ganhar na sua vida, sabe? Você trabalhando a sua vida inteira, do dia que você arrumou o seu primeiro emprego, ganhou o seu primeiro salário, até o dia que você se aposentar, morrer, trabalhando, não sei o que lá, se você somar tudo que você ganhou na sua vida, vai dar, sei lá, 0,03% do que custou essa viagem do B-2 para ir lá bombardear os Houthis, né? Então os Estados Unidos não usa muito o B-2, né? Para terem usado esse avião, poderiam ter usado outros aviões. Existem bombas Bunker Buster, né, que podem ser lançados de outros aviões mais baratos, né? E esse avião, além de toda essa capacidade, ele também é stealth, ou seja, ele é praticamente invisível a radares, então é muito fácil ele chegar, destruir alguma coisa e ir embora. Mas os Estados Unidos podia ter feito isso com outros aviões mais baratinhos. A última missão de combate de um B-2 tinha sido bombardear campos de treinamento do ISIS na Líbia em 2017, para você ter uma ideia de como é raro os Estados Unidos usar essa arma, porque é uma arma muito cara, né? De qualquer forma, a grande pergunta é por que os Estados Unidos usou o B-2 agora, né? E tá aqui, ó, o Open Source Intel falando aqui, na última noite, isso aqui tá falando na verdade de anteontem, tá? Não foi de ontem, o B-2AS do 13º Esquadrão de Bombardeios Estratégicos Americanos fez um ataque contra os Houthis no Iêmen. Cada bombardeiro, não se sabe quantos, tá? Pode ter sido um só, pode ter sido mais de um bombardeiro que fez esse ataque, né? Avião que fez esse ataque. Cada um deles lançaram não sei quantas bombas e não sei o que lá, eram kits JDAM com bombas Bunkbuster e coisa e tal. Aí a pergunta que ele faz aqui é isso: os Estados Unidos estão mandando uma mensagem para o regime do Khamenei? Ou seja, olha a coisa aqui, né? Os Estados Unidos poderia ter feito um ataque mais simplesinho contra o Iêmen. Fez com o B-2, por quê? Porque quer mandar uma mensagem para o regime no Irã. É a leitura que todo mundo está fazendo aqui. Parece um aviso para o regime do Irã, né? Então, avisando que, olha só, a gente pode chegar aí no Irã, em qualquer lugar do Irã, sem vocês perceberem, e pode atacar qualquer coisa em cima ou embaixo da terra, e vocês só vão ficar sabendo quando sofrerem um ataque, não vai ter nada antes disso, né? Imagina-se que é um recado para o Irã. Por quê? Porque olha só o que está acontecendo, né? De acordo com o relatório do The Times, o acordo entre Estados Unidos e Israel sobre o ataque retaliatório que vai acontecer, em algum momento Israel vai retaliar o Irã, né? A gente imagina que vai acontecer nos próximos dias, não sabemos quando. Mas um dos objetivos desse ataque deve ser a troca de regime no Irã. Ou seja, essa é uma visão de saída desse conflito, né? O que eu falei para vocês, o Hamas já está destruído, o Hezbollah já está destruído. Mas se Israel parar agora, o que vai acontecer? Vai dar 2 anos e eles vão estar de novo cheio de armas, o Irã vai ter abastecido ele com um monte de armas, vai ter colocado um monte de gente lá, e no final das contas vai fazer outro ataque contra Israel. Então, ou seja, se Israel parar agora, tudo que foi feito até aqui vai ser inútil, né? O Hamas está destruído, o Hezbollah está destruído, mas ainda são muito perigosos, né? Então é preciso lidar com a origem do problema, que é o Irã. E o que eles estão falando aqui é que o objetivo seria um golpe, seria uma troca de regime no Irã, né? Então os ataques são esperados alvejar os militares iranianos, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o grupo paramilitar Basij, que parece que também tem sido usado nesse tipo de coisa, tem sido usado para justamente limitar os protestos civis contra o governo iraniano, ou seja, eles estão planejando atingir com muita força esse pessoal com o objetivo de favorecer a oposição iraniana, né? E aí, nesse contexto, o B-2 dá aquele aviso muito importante, né? Você aí do Irã que quer manter-se vivo, que não quer morrer, é bom você prestar atenção, porque, né, se continuar esse regime aí, pode ocasionar realmente mal à saúde, né? Lembra, quem que seria o alvo óbvio? Vamos parar para pensar, qual que seria? Você quer fazer uma mudança de regime no Irã.
quem que seria o seu alvo evidente, né? Israel já matou Hanieh, já matou Nasrallah, já matou Sinwar. Khamenei é o próximo, evidentemente. Tudo leva a crer que este é o objetivo de Israel, né? O Khamenei, nesse momento, deve estar cavando, deve estar entrando no bunker mais fundo que ele tem lá no Irã e cavando mais um pouco para ver se consegue se esconder ainda mais. A situação dele não é boa, né? Vamos ver qual vai ser esse ataque retaliatório de Israel. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.